Muito boa tarde, senhoras e senhores. Entrando no ar agora o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar. Estamos aqui hoje com o Coronel Ernesto, secretário executivo da associação, e recebendo com muito prazer um dos deputados estaduais eleitos agora em outubro, associado da Defenda, o Major Meca. Boa tarde, bem-vindos. O governador eleito, João Dória, começa a dar o formato final do seu secretariado. Da Secretaria de Segurança Pública está oficializado o general João Campos como secretário. Ontem foi oficializado o fim da figura do secretário adjunto e a inovação do secretário executivo para a Polícia Militar e secretário executivo para a Polícia Civil. O coronel Álvaro Batista Camilo será o secretário executivo para a Polícia Militar. Camilo foi comandante-geral da PM de abril de 2009 a abril de 2012, depois foi vereador e deputado estadual. Ele ajudou o então candidato João Dória a construir seu plano de segurança pública. Dentre as promessas de Dória está a valorização do policial militar por meio de reajuste gradual de salários, melhor armamento, garantia de defesa jurídica com os melhores advogados do país e a instalação de 17 BAEPs no estado. Na semana que vem, a Defenda estará em Foz do Iguaçu, no Paraná, participando da reunião geral da FENEME, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares. A reunião será realizada durante o 18º Senabom, Seminário Nacional de Bombeiros, que irá até o dia 23. A FENEME convidou para a reunião todos os deputados federais eleitos e a maioria já confirmou presença. A participação dos deputados paulistas será patrocinada pela Defenda. E agora vamos para a entrevista da semana, recebendo hoje o tenente-coronel Dimas Meca Sampaio, deputado estadual eleito com 131.531 votos. Ele é mais conhecido como Major Meca, embora tenha sido promovido a tenente-coronel ainda durante a campanha. Boa tarde, deputado, parabéns pela eleição, muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui. Boa tarde. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos que nos assistem. É uma honra muito grande estar com vocês, com o nosso público que acompanha o nosso trabalho. Eu sou imensamente grato a essa confiança depositada pelos cidadãos de bem do Estado de São Paulo, pelos operadores de segurança pública, os nossos policiais militares, policiais civis, policiais integrantes da Polícia Técnico-Científica, que eu tenho muito respeito, afinal, meu pai é fotógrafo, técnico pericial aposentado, tenho um carinho muito grande por todos eles, os agentes penitenciários e todo o povo da região da Zona Leste, que foi o meu último comando, o 4º BAEP, 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, com quem eu tive o último contato nesse último ano e meio, e uma comunidade que eu aprendi a respeitar muito, o povo da Zona Leste. Muito obrigado a todos. Contem com o nosso trabalho, né? São mais de 31 anos na Polícia Militar, servindo o cidadão de bem, combatendo o crime, e continuaremos nessa luta numa nova arena agora, Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito bem. Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde ao nosso deputado Major Meca. Vai ficar com esse designativo mesmo, deputado Major Meca. Até o presente momento eu pretendo continuar como Major Meca. Eu fiquei muito conhecido lá na região leste de São Paulo como Major Meca, né? A gente, durante a campanha, caminhando pela região leste, pela zona norte, onde eu fui criado ali na região da freguesia do Ó, pessoal, a gente entrava numa padaria com Major Meca,
ou vamos tirar uma foto, ou parabéns pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Então, eu não sei até que ponto passar para Coronel Meca se o pessoal não vai meio que se confundir, né? Você vai ter que fazer um planejamento de marketing pessoal aí para Na verdade, o que interessa mesmo é deputado eleito com uma expressiva votação de 131, mais de 131 mil votos. Acho que é isso que interessa. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo seu retorno ao programa da Defenda. Você que nos assiste deve se lembrar, o Major Meca, então o Major Meca, fora da campanha ainda, como comandante do 4º BAEP, veio aqui comentar a atitude tomada pela então Cabo Sastre, hoje também deputada federal Kátia Sastre, policial Kátia Sastre, como ela se colocou na campanha, e veio comentar aqui aquela ação realizada. Porque você, como comandante, sempre foi um comandante ativo, sempre esteve à frente do seu efetivo, veio aqui se colocar protegendo, inclusive, a exposição excessiva que ela estava tendo naquele momento, né? Sim, à época nós defendemos a ação da policial, da Cabo Sastre, né, que é o nome de guerra dela. Ela era integrante do nosso batalhão. Nós citamos aqui, inclusive, a questão de nós termos feito, à época, 20 dias antes da ocorrência dela, nós fizemos um treinamento com todo o efetivo do batalhão sobre envolvimento de policiais militares em ocorrências em horário de folga. Porque é grande o número de policiais militares vítimas de tentativa de roubo. Muitas vezes o policial está de folga, trajado civilmente, na companhia da família e visualiza uma ação criminosa. Então, nós precisamos de um treinamento efetivo para isso. E, à época, nós fazíamos esse treinamento lá no 4º BAEP, o que com certeza deu um alicerce para a ação dela naquele momento em que ela teve que ter uma tomada de decisão em fração de segundos, sempre em benefício da sociedade, defendendo a vida dela, da filha dela, e acabou sendo fundamental para ela, até mesmo em conversa, porque no dia eu, como comandante do batalhão, fui apoiá-la. Ela teve todo o apoio, o suporte, não só do 4º BAEP, como de toda a Polícia Militar, né, naquela questão. E ela fez essa observação da importância do treinamento, que hoje é algo crítico na Polícia Militar. É que talvez a gente comente mais à frente. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta nesse sentido. Você passa de comandante para um representante político. Como é que você pretende agir na Assembleia Legislativa? O que podemos esperar do deputado Major Meca? Olha, é muito importante citar que essa transição ela se fez por conta da nossa experiência policial, a experiência de vida. Estou chegando na Assembleia Legislativa com 50 anos de idade, 31 anos de polícia, sempre na atividade operacional, ao lado do soldado, do cabo, do sargento, de toda a oficialidade da polícia, sempre nas ruas, protegendo e defendendo a sociedade. No entanto, ao longo desse tempo, nós chegamos a um ponto atual que o policial militar, ele se esforça ao máximo para defender a sociedade, se esforça ao máximo. Hoje o soldado, ele compra fardamento. Hoje o soldado, ele tem uma remuneração que está muito distante de dar condições dignas dele sustentar a família dele. Hoje um policial, se ele não fizer bico, ele não consegue levar o alimento para dentro da casa dele e dar um suporte para os filhos terem educação, saúde. Em contrapartida, nós acompanhamos, inclusive, candidatos à presidência fazendo propaganda com os indicadores criminais de São Paulo, que São Paulo hoje é a cidade mais segura para se viver no Brasil. Os melhores indicadores criminais estão em São Paulo. E isso é por conta desse sacrifício dos nossos policiais militares, praças e oficiais.
porque os oficiais também estão nas mesmas condições, não estão diferentes, não. E nós vemos o sacrifício dos nossos policiais, nós vemos nas periferias, como eu falei agora, eu citei a questão da Zona Leste de São Paulo, que foi o meu último comando. Eu conheço São Paulo inteiro, eu fui 18 anos do choque, o Coronel Ernesto, fui recruta dele no 3º de choque, e nós andamos São Paulo inteiro. Tanto que um dos meus primeiros estágios foi em Getulina, comandante, o senhor estava lá. Estávamos lá. Nós estávamos em Getulina, e nós acompanhamos o que o povo passa por conta de um governo corrupto, por um governo onde políticos eles administram em benefício próprio e não administram em benefício das pessoas. Então, toda essa gama de experiência que eu vivi, porque você faz uma operação numa comunidade, você prende o traficante, você recaptura aquele criminoso que está procurado pela justiça, mas você vê aquela condição subhumana daquele cidadão que é honesto, que na verdade 99% das pessoas que vivem em comunidades carentes são honestas. Elas querem trabalhar, mas elas não têm condições. Muitos que trabalham, eles com o salário que recebem, eles não têm condições de ter dignidade na sua rotina de vida. Crianças que não têm escola digna. Você entra numa escola, seja do estado ou do município, as instalações estão abandonadas, o professor não é valorizado, o professor sendo agredido em sala de aula, os hospitais, entra em qualquer hospital em São Paulo, é uma fileira de maca com pessoas em cima das macas, não tem leito para atender as pessoas dignamente. Então, essa experiência profissional e pessoal me levou para a Assembleia para que nós possamos ser a voz dos operadores de segurança, para que nós possamos ser a voz do cidadão de bem para cobrar essas políticas de segurança pública, de saúde, educação do Executivo. Porque eles precisam ser alertados da realidade que está ocorrendo nas periferias de São Paulo. A Assembleia vai discutir de tudo, como discute hoje, evidentemente, né? E o senhor vai poder defender os seus pontos de vista, igual acabou de fazer aqui. Mas quais são as suas pautas? Onde o senhor vai atuar com pioneirismo? A nossa pauta principal hoje é a valorização dos operadores de segurança pública, do policial militar, o policial civil, o policial da técnico-científica, o agente penitenciário, que estão todos envolvidos nesse processo de segurança pública. Essa questão de levar a paz para a sociedade. Como eu falei para os senhores hoje, um policial, pega o exemplo do policial militar. O policial militar, ele tira um turno de 12 horas de serviço, 12 por 36. O policial, ele assume o serviço às 6 horas da manhã. Ele assume, ele não tem treinamento, não tem tempo para instrução. Ele tem que assumir o serviço, subir na rádio patrulha e já aí dar atendimento à demanda 190. Tem que atender a ocorrência. E o policial militar, hoje da rádio patrulha, ele atende tudo. Não tem ambulância, é a viatura que vai lá fazer o trabalho da ambulância. O policial tem uma briga de casal, é o policial militar que vai fazer a mediação entre o marido e a mulher. E dentro dessa demanda, o policial sai de serviço, atendendo a ocorrência o dia inteiro. Imagina um turno de 12 horas. O policial equipado, dentro de uma viatura, 12 horas atendendo a ocorrência. Esse policial, quando ele se depara com uma situação de flagrante, que é comum, é extremamente comum, isso acontece praticamente em todo serviço. Ele vai apresentar uma ocorrência, uma situação de flagrante na delegacia, às 4, 5 horas da tarde. Numa delegacia de polícia, onde a polícia civil também está sucateada. Chega lá, tem um delegado, tem um escrivão para atender. Só, mais nada. Tem um delegado e um escrivão. E um escrivão, e mais nada.
É comum a gente ver, tá lá o escrivão fazendo uma coisa, o delegado senta, vai ele mesmo digitar e lavrar o flagrante. Esse policial, ele vai sair de serviço por volta de 2, 3 horas da manhã. Aí esse policial sai às 2, 3 horas da manhã, porque assim, ó, o policial, se ele entrou de serviço às 6 da manhã, ele acordou às 4 no mínimo. Aí ele sai às 2, às 3, às 6 horas da manhã, ele emenda na atividade extracorporação, que foi que eu falei aqui. Senão ele não sustenta a família, ele não paga os carnês que ele tem que pagar. Ele não dorme. Então, ele não descansa. Uma atividade extremamente cansativa, que suga fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. O policial hoje, ele não tem o momento de recompor as suas energias, o seu convívio familiar. São vários os policiais militares que sofrem com separação. A esposa se separa. Alcoolismo. Alcoolismo, que a gente acompanha bastante essa questão. E quem está preocupado hoje com essa situação do policial militar? Porque, pelo visto, ninguém. Porque fizeram campanha política nas últimas eleições com os nossos indicadores, mostraram os nossos policiais em fotografias, em imagens, né, muito bem postados. E o nosso policial realmente fica mesmo. Porque os nossos operadores de segurança são vocacionados, fazem por amor. Nós não estamos na polícia, na verdade, nós não estamos por conta de salário. Só que se nós não tivermos essa valorização, a nossa família está sofrendo com isso. A família dos policiais civis, dos policiais da técnico-científica, dos agentes penitenciários estão sofrendo com isso. Policiais estão perdendo família. Né? Como o coronel Ernesto acabou de citar, policial, às vezes, que entra no alcoolismo por conta desse desamparo, desse abandono, essa falta de valorização. Porque quando nós falamos em investimento, é importante. Aquisição de equipamentos, né, como viatura, colete balístico, armamento, fuzil. Isso é uma obrigação do Estado dar condições do policial combater o crime, no mínimo, né, em grau de igualdade, no mínimo. Nós trabalhamos sempre na premissa da superioridade, nós estarmos em superioridade ao criminoso. É muito legal e muito importante o reconhecimento, como foi feito com a Cabo Sastre. A Polícia Militar reconheceu a ação dela e deu todo o apoio. Mas hoje nós precisamos de valorização, de salário. O policial precisa de um salário digno. O policial hoje, ele não tem assistência à saúde. Eu tive 2 policiais baleados em ocorrência no 4º BAEP, o subtenente Mariano e o sargento Otaga. No dia dessas ocorrências, o coronel Salles, atual comandante da Polícia Militar, me ligou no telefone, disponibilizou toda a estrutura da Polícia Militar para prestar apoio aos nossos patrulheiros. Mas eu pergunto, eu tive condições de removê-lo para o HPM, Hospital da Polícia Militar? Não tive. Não tem uma tomografia lá para se fazer? Não tem. As instalações estão precárias. E estão precárias como estão por conta do nosso próprio PM, que nós pagamos. Senão nem existiria mais. Fechado. E como pode um policial defender na sociedade, defendendo a sua própria vida, é alvejado e não tem uma assistência adequada em São Paulo, o estado mais rico do nosso país? É absurdo isso. Eu vou, já que estamos no debate de melhorias para a segurança pública, principalmente voltado ao policial, eu não vou poder deixar passar, vou te jogar essa responsabilidade de fazer um comentário a respeito da qual a expectativa primeiro, da nomeação do general Campos como nosso secretário de Segurança Pública, e segundo, da mudança da estrutura da segurança pública, com a exclusão que foi anunciada aqui, a retirada do secretário adjunto e a colocação de 2 secretários executivos, um para a Polícia Militar, outro para a Polícia Civil, e lembrar o nosso governador João Dória, não sei se o senhor se esqueceu, a Polícia Técnico-Científica também é uma polícia autônoma aqui em São Paulo.
Eu gostaria que o senhor colocasse a sua opinião. Nós conhecemos o general Campos, a sua capacidade técnica, acreditamos muito nele, desejamos ao general Campos boa sorte, ele sabe que pode contar conosco para o sucesso desse trabalho, como até mesmo o governador eleito João Dória, sabe que pode contar conosco para o sucesso da pasta de segurança pública em São Paulo. Nós queremos ajudar, nós queremos trabalhar. A questão de ter sido criado esses novos cargos de secretário executivo ainda não aconteceu, então vamos acreditar que dê certo. Eu não sei se criar mais uma instância no comando seria necessário, mas vamos acreditar, não participei desse planejamento. O coronel Camilo, que está lá, nós conhecemos, foi um grande comandante geral. Nós acreditamos na capacidade técnica dele para produzir bons resultados para a pasta da segurança pública. E ele sabe que pode contar conosco, com toda a bancada do PSL. O governador João Dória solicitou uma reunião com a nossa bancada, com os 15 deputados. Nós já manifestamos qual é o nosso posicionamento em relação ao governo dele. A nossa bandeira é de independência. Nós não vamos aprovar tudo que ele encaminhar para a Assembleia Legislativa, como aconteceu nos últimos 24 anos em que o PSDB governou São Paulo, onde todos os projetos que foram enviados para lá foram aprovados. Nós não seremos subservientes ao governador. Nós estamos lá representando a classe policial, representando o cidadão de bem, e se o projeto não for bom para a polícia, não for bom para o cidadão de bem, nós não aprovaremos. Essa bandeira de independência é importante para que nós tenhamos autonomia, para caso algo não dê certo, nós tenhamos condições de nos posicionar. É por isso que nós não somos adeptos a essa política do toma lá da cá. Foi veiculado na imprensa que seria oferecido para 1 ou 2 deputados estaduais da bancada do PSL uma ou outra secretaria. Não chegou ao nosso conhecimento isso. No entanto, na nossa reunião, nós ainda comentamos, olha, se alguém for convidado, é importante que se manifeste diante da bancada. Se for o sonho de alguém, a exemplo, ser secretário da educação, se for o sonho de alguém, for convidado, vá desenvolver o seu trabalho em benefício da sociedade. Mas saiba que não leva compromisso nenhum da bancada com o governador. Não leva, nós somos independentes. Isso nós fizemos questão de deixar muito claro, e o nosso presidente estadual do PSL, Major Olímpio, senador eleito por São Paulo, já se reuniu com o governador eleito João Dória e levou esse posicionamento nosso. Inclusive o posicionamento dele de apoio às decisões da bancada. Nós temos independência para tomar as nossas decisões. Isso é muito importante porque a bancada do PSL é a maior hoje na Assembleia Legislativa. Isso dá uma força ainda maior para a própria bancada, porque ela vai ter que ser conquistada, vamos assim dizer, né? Com bons projetos, com projetos que sejam dentro da linha do que o partido efetivamente se coloca. Então, eu acredito que seja uma força muito grande que o PSL vai ter a partir de agora. E eu entendo que esse posicionamento é o melhor de todos dentro daquilo de quem votou em candidatos do PSL esperava efetivamente. É uma política diferente, vamos assim dizer. Sim, é uma política de responsabilidade, uma política honesta e transparente. Nós temos, apesar de sermos a maior bancada, com 15 deputados, a segunda é a do PT com 10 e a terceira a do PSDB com 8, se eu não me engano.
nós temos a consciência que na Assembleia Legislativa nós iremos dialogar, nós vamos compor, porque não se constrói sem diálogo. Com certeza. Né? As ideias diferentes, elas precisam ser discutidas, isso é saudável. Nós temos essa consciência. Foi a minha primeira eleição, obtive sucesso por conta das expectativas que hoje o nosso cidadão tem em relação às mudanças que ele quer para a política. Hoje, quando se fala de político, política hoje é material para piada. Porque quando se fala num político, já presume-se que está se falando de uma pessoa desonesta. E nós precisamos mudar essa visão em relação à política. Nós precisamos dialogar. Um exemplo que eu cito, a noite anterior, ontem à noite, o deputado Carlos Gianazzi promoveu uma audiência pública para falar a respeito do projeto Escola Sem Partido. E o nosso deputado eleito, Douglas Silva, foi até lá, a audiência, e pediu um espaço para que ele também pudesse se manifestar, ou seja, dar pluralidade ao debate. Porque isso é importante. Eu não posso achar que eu sou o dono da verdade. Eu tenho que discutir e conversar com as pessoas que pensam de maneira diferente a mim, para que nós possamos chegar num denominador que seja importante para o cidadão de bem. O deputado eleito Douglas foi agredido fisicamente. Isso que eu ia perguntar. Ele conseguiu dar a sua opinião? Não conseguiu. conseguiu. Exerceu o seu direito constitucional de manifestação e a liberdade de expressão? Não conseguiu um espaço, foi rechaçado, inclusive agredido fisicamente. Ele saiu da Assembleia, saiu do ambiente, foi até o distrito policial, elaborou um boletim de ocorrência, pegou uma requisição de exame de corpo de delito e providências serão tomadas junto ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa para que nós possamos retomar consciência do diálogo. Do diálogo. Nós não podemos nos posicionarmos de forma a defender as nossas ideias de maneira agressiva. Nós temos que conversar, dialogar, respeitar os pontos de vista. Eu sou a favor do projeto Escola Sem Partido. Por quê? Porque eu acredito que a sala de aula não é um ambiente para militância política. Eu acredito que a sala de aula seja um ambiente para que o professor, preparado tecnicamente, possa ministrar a matéria a qual ele foi designado. Aula de matemática, ele vai dar uma exímia aula de matemática, de língua portuguesa, história, geografia. Isso não exime a possibilidade dele se manifestar em relação à opinião pessoal dele. Mas ele fazer militância política na sala de aula e nas universidades, não é correto. Nós estamos em cima do tempo. Eu só queria retomar um assunto. Do jeito que o senhor falou aí, que conversaram com o Dória, o partido, a bancada manifestou independência e tal. Isso pode parecer que a bancada vai votar em bloco, toda vez. Pelo que a gente conhece, o senhor não vai ser assim. O senhor tem um posicionamento. Agora, como fica a sua independência em relação ao partido e à própria bancada? Não. Todos os deputados têm total independência para manifestar o seu ponto de vista e votar de acordo com as suas convicções. Isso é muito importante. No segundo turno, o Major Olímpio, nosso presidente estadual, deu esse exemplo de democracia, onde quem quiser apoiar o candidato João Dória apoia, quem quiser apoiar o candidato Márcio França apoia. Vocês têm liberdade de convicção para expressar a vontade de vocês da maneira como vocês quiserem. Perfeito. 30 segundos. Só agradecer mais uma vez, desejar muito sucesso nessa nova empreitada. Conhecendo você, como eu conheço desde aspirante, eu tenho certeza que nós teremos um combatente aguerrido e alguém que realmente possamos confiar e
municiar com todas as nossas demandas que vai brigar por nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu tenho a consciência, como eu já falei, a cadeira não é somente minha. Essa cadeira é nossa, a Defenda, a Associação de Cabos e Soldados, de Subtenentes e Sargentos, a Associação de Oficiais da Polícia Militar, todos estarão juntos desse meu trabalho, os cidadãos de bem, todos participarão desse nosso trabalho. Eu faço questão de tê-los junto a mim, junto ao meu gabinete, comandante, que para mim será muito importante. Não domino todos os assuntos, mas sei que existem pessoas que dominam e que podem nos ajudar para que nós alcancemos bons resultados. Muito obrigado e disponha do nosso serviço. Vamos encerrando essa edição do Defenda PM na TV Osasco. Agradecendo ao deputado estadual eleito, Major Meca, muito obrigado, um bom trabalho na Assembleia, conte com o nosso apoio. Tenham uma ótima quinta-feira, bom fim de semana e até quinta que vem.